esse, depois eu continuo a leitura, mas antes de falar um pouquinho desse versículo, eu quero ler ele em outra tradução, que diz assim: E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E eu quero voltar no último versículo do Antigo Testamento. Como vocês sabem, depois desse último versículo, depois de Malaquias, o Senhor ficou 400 anos sem falar com o povo de Deus. E as últimas palavras, o profeta Malaquias disse: Vejam, Malaquias 4:5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vocês entenderam? Depois do último versículo aqui de Malaquias, entre Antigo Testamento e Novo Testamento, a história marca um período de 400 anos sem a voz do Senhor, sem profetas, sem Deus usar profetas para falar. E depois, antes do nascimento de Jesus, o primeiro profeta que foi enviado se chama João Batista. E quando o anjo fala para o pai de João Batista, Zacarias, quem será, quem seria, como será esse profeta João Batista, ele fala essas mesmas palavras que o profeta Malaquias proferiu ali no último versículo do Antigo Testamento, as mesmas palavras. E virá o espírito de Elias, que converterá os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E aí quando o Senhor vem falar através do anjo de João Batista, ele diz: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E pensa comigo, preciosa. Elias, quem era Elias? Um profeta que diante de Acabe e de Jezabel, ele proferiu palavras de confronto de um padrão disfuncional de uma família disfuncional. Um padrão disfuncional de uma família, Jezabel e Acabe. E a palavra do Senhor fala sobre João Batista, que era também um profeta com o espírito de Elias, que veio para confrontar um padrão disfuncional de família, na família de Herodes e Herodias. E o Senhor está através desses versículos que eu quero meditar, falar aos nossos corações, que esse mesmo espírito de Elias está atuante entre nós. Nós vivemos num cenário onde o mesmo espírito de Jezabel tem atuado entre nós, na igreja, na sociedade. Na sociedade nós vemos um padrão totalmente disfuncional de família, totalmente disfuncional. E como proferiu as palavras do profeta Malaquias nos últimos dias, para preparar o caminho do Senhor, iria estar atuante esse espírito de Elias, como estava sobre a vida de João Batista. Espírito de Elias. E João Batista era o profeta do arrependimento. Ele falava constantemente ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos.
E é esse espírito, meninas, que está atuante sobre nós. Espírito de arrependimento. Um espírito de Elias que vai proferir palavras, sentimentos, uma convicção de arrependimento, de humildade, de arrependimento contra esse espírito de Jezabel que está tão atuante. E vamos continuar